Não é tão pouco quanto ontem, mas é pouca coisa também. Gente, então olha só. Bom dia a todos. Nós iremos aí, né, retomar o nosso assunto da Primeira Guerra Mundial que nós vimos ontem. Meninos, vimos que antes de iniciar a guerra, nós tivemos aí alguns acontecimentos importantes nos países europeus que envolveram esses países, inclusive, né, muitos nem acreditavam que a guerra pudesse acontecer. Vimos a bela época, fizemos anotações ontem, né, que foi um momento onde a Europa estava passando por um período de progresso, otimismo, aliança, desenvolvimento, surgimento de novas tecnologias, estava tudo muito lindo, maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, as grandes potências estavam disputando território com a divisão do território africano, com a divisão da África, né? Porque lá foram encontrados ricas jazidas de minério, ouro, enfim, né? Então, as grandes potências logo lançaram seus holofotes para o continente africano com o intuito de dividi-lo, né, e dominá-lo. E sendo que essa disputa, essa divisão pelo território africano, deixou aí duas potências insatisfeitas, que foi a Itália e a Alemanha, que estavam passando por problemas internos, né, e não tiveram tempo aí de chegar, né, nesse primeiro momento da divisão. Então já tem um descontentamento. Além disso, as potências estavam já organizadas em alianças, estavam apoiadas, né, umas às outras, e também já estavam aí se preparando para um possível confronto, se caso houvesse necessidade. Como eu falei para vocês, elas estavam em aliança, estavam em progresso, período de otimismo, mas, né, disputando o território, o que causava um certo mal-estar. Então era necessário se preparar, se caso alguma coisa desse errado. E assim as potências europeias fizeram, tá? Começaram a se equipar, a comprar armamento, munição, preparar exército, tudo, né, para um possível confronto. Ficou organizado entre elas que nada aconteceria, né, nada iria iniciar, nenhum confronto iria ser iniciado, só se algo alarmante ocorresse, né? Só se um ataque do bloco opositor acontecesse. Só que aconteceu, né? Houve aí o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando por um militante sérvio. Então, o Império do Austro-Húngaro atacou a Sérvia e teve apoio nesse ataque da Alemanha, e eis que inicia a Primeira Guerra Mundial. Então, foram vários fatores que colaboraram para a organização da Grande Guerra, tá? Divisão da África, nacionalismo, rivalidades, corrida armamentista. E o estopim foi o assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando. A guerra teve início e a Primeira Guerra Mundial ela teve algumas etapas. Nós tivemos o primeiro momento da guerra de movimento, onde as tropas se movimentavam, uma se encontrando com a outra e guerrilhando por toda a Europa. Nós vimos, inclusive, naquele videozinho curtinho de ontem. Nós tivemos a Guerra das Trincheiras, que foi a guerra onde se fazia grandes escavações, né, no solo. Eu estava com o desenho aqui, está até no livro de vocês, mas mostrando aqui é muito melhor, depois eu procuro ele de novo. Grandes escavações no solo, e ali, né, o exército se preparava, se organizava para se defender e atacar. As trincheiras mataram muitos soldados, né? Por quê? Porque eles ficavam ali escondidos em condições precárias, sem qualquer tipo de higiene, dormiam, acordavam e faziam todas as suas necessidades nas trincheiras, né? Imagina a cena. E depois veio uma nova guerra de movimento. Novas tecnologias foram usadas na Primeira Guerra Mundial. Aviões, tanques de guerra, metralhadora, submarino, entre outras coisas, tá? Os blocos opositores, nós tínhamos a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, e até 1917, os Estados Unidos ainda não tinham se posicionado na Primeira Guerra Mundial. Estava ali, vamos dizer, em cima do muro, né? Ganhando dos dois lados, fornecendo munição e equipamentos para a guerra. Até que uma embarcação americana, uma embarcação de civis, foi aí atacada, esse navio foi afundado. Eis, então, né, que a população americana
pressiona o governo a tomar uma posição, a entrar na guerra. E só depois desse ataque ao navio americano que o governo decidiu, então, se posicionar, tá? Entrou na Primeira Guerra Mundial defendendo a Tríplice Entente, né? A Inglaterra, a França, o Império Austro-Húngaro. Aí houve um posicionamento, né, com relação aí a esse grande confronto. 1917, lembrando, a guerra começou em 1914. 1917, Estados Unidos entra na guerra e a Rússia sai da guerra. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial sem qualquer condições. Apesar de ser uma grande potência, a Rússia vinha passando por um período dentro do seu território muito, muito difícil. Crise agrícola, crise econômica. A população estava aí contra, né, ao Tsar, que era o imperador russo, queria derrubá-lo. Então, estava passando por um período de crise econômica, crise social, crise política. E a Rússia não estava com condições financeiras para bancar o seu exército na Primeira Guerra, tá? Estados Unidos entra na guerra, portanto, em 1917, depois de um ataque a uma embarcação sua, e a Rússia, devido à pressão da população, devido à derrubada do Tsar Nicolau II, sai da Primeira Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos faz decidir a guerra, a vitória para a Tríplice Entente. Porque os Estados Unidos estava ali fresco, né? A guerra já vinha acontecendo desde 1914. Os Estados Unidos entra com força total, preparado, entra para decidir, tá? Bem, fim da Primeira Guerra Mundial. E aí, eis que, né, as grandes potências se reúnem e decidem que algo é preciso ser feito para servir de exemplo, tá? Para que uma outra guerra não aconteça. Essa era a intenção, né, de certa maneira. E também para punir aqueles que elas acreditavam que deram início a toda essa confusão, tá? Que deram apoio para tudo isso começar. O governo americano deu uma sugestão de um acordo, que, se eu não me engano, se chamou 14 bis, que tinha como intenção selar a paz entre as grandes potências. Só que os países europeus não concordaram com esse acordo. Acharam ele muito brando, né? Ele estava ali selando a paz, mas não houve punição. E aí decidiram por um acordo aonde imposições econômicas foram estabelecidas ao final da guerra para aqueles que eles colocaram ali como os grandes causadores da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha foi dita como a grande culpada, a grande causadora desse tumulto todo, tá? Esse tratado foi chamado de Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes colocou sanções econômicas, punições aos países derrotados, aonde principalmente a Alemanha deveria devolver, né, parte da sua frota, armamento, ceder território, além do pagamento de altas indenizações para os vencedores. Então, o Tratado de Versalhes, ao invés de selar uma paz, ao invés de dar aí, como é que eu vou falar, uma harmonia entre os países europeus, ele criou, na verdade, um sentimento de revanche. Porque a Alemanha queria revanche daquilo ali, né? A Alemanha queria seus territórios de volta. A Alemanha queria poder novamente produzir armamento e munição, entre outras coisas. Então, assim, o Tratado de Versalhes, ele encerra a Primeira Guerra Mundial, ele fecha a Primeira Guerra Mundial com punições àqueles que foram ditos aí como os grandes causadores desse confronto, mas ele também planta a sementinha de um novo confronto, porque, afinal de contas, a revanche, a Alemanha quer dar o troco, tá? Eu fiz anotações a respeito disso, para vocês poderem anotar aí no caderninho de vocês. Semana que vem, eu vou voltar com esse assunto novamente, vou aí fixar novamente o assunto, o tema, os pontos que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Depois, claro, que vocês vou passar um exercício para poder vocês, né, fixarem mais. E a gente vai dar continuidade também semana que vem com relação a isso, fazendo um gancho na Revolução Russa, que é o nosso próximo tema também, tá? Que está vinculado aí. Então, deixa eu fazer a apresentação aqui para vocês, dos pontinhos que vocês irão, por favor, anotar no caderno. Não deixem de fazer, porque é muito importante, irá contribuir, ajudar muito aí vocês. Tá aparecendo em casa? Fala para mim. É só essa folhinha só, ó, tá?
Vou pedir para vocês anotarem aí no caderno, por favor. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aí, fatores que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, disputas coloniais pela África em busca de matéria-prima, entrada tardia da Itália e Alemanha na partilha colonial, né, da África, disputa por mercados consumidores, belicismo, o que quer dizer isso? A corrida armamentista, enfraquecimento do Império Turco, política de alianças e o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro, tá? Aí nós temos aqui a divisão dos dois blocos que se enfrentaram, Tríplice Aliança, que tinha o comando da Alemanha, Áustria e Itália, e Tríplice Entente, que tinha o comando da França, Inglaterra e Rússia, tá bom? Anotem aí, por favor. Por gentileza. Depois eu abaixo aí para poder anotarem o resto, o restante. Espera que tem alguém pedindo para entrar? Como eu não sei se o tio Gil está aqui vendo. Ah, já aceitou. Então vamos lá. Anotaçãozinha aí no caderno, por favor. Vai auxiliar pra caramba vocês. Pode deixar que a gente vai falar mais sobre isso. Bora, gato. Bora se mexer. Bora que isso aí vai salvar vocês depois. É importantíssimo. Fazer o quê? Poder, Gustavo? Não.
Poder não. Olha eu no automático. Pode, vai. Pode não, amor. Não me esganam. Vamos lá, crianças. Anotem, por favor. Não deixem de anotar. É importante. Mas eu faço. Ah, achei aqui as imagens das trincheiras.
E aí, vamos? Posso? Todo mundo já anotou os fatores? Sim. Sim, vou usar um pouquinho. Pronto, pedacinho final aqui. Tinha alguém lá em cima? É isso. Eu perguntei, tem que falar, né, meus amores? Aonde aqui? Tá bom ou mais? Oi? Bom? Então, ó, aqui vocês estão vendo, os dois blocos se inventaram, as inovações tecnológicas, as táticas de guerra e, por último, aí as consequências, né? Quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial? A organização do mapa político, né, o redesenho do mapa político, países como o Império Austro-Húngaro se dissolveu e surgiram novos países, né, e do Oriente Médio também, motivou a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma organização que tinha como objetivo, que deveria ter como objetivo, acalmar os ânimos, né? No caso, é o que a ONU é uma organização antes da ONU, tá? Com o mesmo intuito de acalmar os ânimos, fazer acordos, alianças, etc, tá? Os Estados Unidos saem aqui da Primeira Guerra Mundial como a grande potência, né, em destaque, afinal de contas eles entraram e decidiram a guerra, entre outras consequências que ocorreram, né? Milhares de mortes, alta, alta da inflação, desemprego, entre outras coisas.
Lá, gente, encerrando aí, que não acabou. Teremos atividade de casa, tá? Vou falar agora, mas depois eu vou anotar aqui no chat também. Atividade de casa no livro 289, 296 e 304, as páginas. Vou repetir a atividade de casa, tá, gente? Vocês anotarem. Página, livro, página 289, 296 e 304. 289, 296 e 304. Estou só esperando acabarem aqui, tá? Já acabou, foi rapidinho, né? Acabou. 289, 289, 296 e 304. 304. Foi aqui? Acabou, crianças? Aqui? Acabaram? É, de copiar. Acho que falta só Ana Luísa. Falta muito, Ana? Falta muito? Não? Pode? Ah, então vou tirar, tá? Crianças, ó, vou botar aqui no chat rapidinho a atividade, tá? Atividade de casa.
livro, página 289, 296 e 304, hein? Atividade de casa. Beijinhos a todos, não deixem de fazer, hein? Importante.